Eu queria falar um pouco sobre este acampamento, Mulher, Paz e Segurança e Empoderamento Econômico. As mulheres daqui da comunidade de Kanda, elas são parte do grupo de partilha do movimento de mulheres e elas trazem sempre o tema delas ligado à questão de paz por causa da guerra que mais afetou a elas. Tome kurana, tome mwana vikufa na mfuti. Teme ina kupaiwa na mfuti. Tena kupona. Darukuno ili pastora basi. Ngondo ili pastora basi. Tene takuru kubara mnangu mana pakati panjira kubara kwa nge bacha patsombo na mwana njum kuita ife ngorongozi muno. Tiri munhamo ife akuru. Tiri mundondo ife muno takabonerambo na nkhondo kuthawa kwenda kathasika bonde kugonera nyoka nyumba kuyamba kumana kupitswa phoso gumana yamana mfuti ibva kuya jasa zinyumba pachina nsanza zamana kuthwa nguo zana zamana kuthwa malivu ate kwenda kialonga ushikora kuti malivu awana amana kuthwa na nkhondo papana chadzabatsirwawo ife muno tiri pakati pakunetseka wanangu ari kundosara kwene oga wakuru nkhache patabasa nkhabe mandi ajuda tiri kwawo ife azikwaona ife ndife takashopwayi zvense manje wara ndiwo akutambirazve zvinhu ndiwo akuri chekuri chave simba yati agora iyo wakazenewa wakavhora ari kuiwo panango kugoniwa mamunayo ari apa mukazi ari kugoniwa mwana mudoko ari kugoniwa. Então essas mulheres só foi violada nenhuma coisa que tenho na mão que vai ter, não só ver esse debate que vamos fazer debate sobre das mulheres, para os direitos das mulheres, não. Tukundira akuru ngapsikutei mwezo ngachibatano chiri kuitwachi unachipira zambani ndimo akuru wa chibatano kugara pansi na akuru na wani wobatana tigare pansi na kuti ife taneta mkhondo ife. Então nós projetamos vir cá para ter um apoio solidário a elas e construirmos alternativas em relação a esta questão também ligada à paz e segurança. This particular conference is bringing women from different backgrounds. So as they have come together, they'll share their experiences and they'll see what has worked and what has not worked, and they'll adapt to their situations. Criar um ambiente favorável para a implementação da legislação sobre mulher, paz e segurança. Como é que vocês acham que vão se integrar? Como é que vamos criar este grupo? Por exemplo, aqui na localidade de Nkanda, como é que vamos criar este grupo de trabalho? Vamos entrar nas nossas associações para expandir todas as palavras, através de quando 5, 6, mais ou 10 a perceber, vamos conseguir criar um grupo. O Ministério de Gênero, Criança e Ação Social e a ONU Mulheres está a trabalhar no sentido de fazer o lançamento desse plano nacional, não é? De mulher, paz e segurança ao nível da província. É a razão que nós estamos aqui, para podermos partilhar com este grande movimento feminista. O que é que nós queremos mesmo? Neste momento, o que se pede aqui é nós dizermos alguma coisa que vai fazer com que nós estejamos inclusas nesta ação, por exemplo. Nós, como grupo aqui, como fazemos para estarmos lá? As plataformas são o melhor método de a gente se representar. Aqui não tem ninguém que está a representar aqui. A pessoa que vai representar aqui está na beira ou está lá na sede. Para mim é um comitê da Mulher, Paz e Segurança Rural. Esta comunidade ter um comitê que advoga os seus problemas e ela ter uma representante aqui, para mim tem mais sentido.
Em Moçambique, a Assembleia da República apresenta 40% de mulheres, o que expressa um grande avanço. Será que essas mulheres, as ideias que elas propõem, será que são seguidas? Estão já representando. Ou só estão lá para representar? Porque temos vários casos em que nós podemos estar num determinado local onde são 50% de homens, 50% de mulheres. Mas quando chegar um momento de tomada de decisão, só pelo simples fato de eu ser mulher, não se tomar em consideração a minha ideia. É com a equidade que vamos começar a garantir processos em que não haja desavenças entre o homem e a mulher. É com a equidade que vamos começar a garantir que hajam processos mais transparentes, sejam processos mais democráticos, em que a mulher tem os mesmos direitos com os homens. Todo Moçambique está aqui, não é verdade? A causa de Tete é da Beira, é de Nampula, é de Cabo Delegado. Agora nós já começamos com reuniões, vamos pegar este ponto como agenda principal e procurarmos um lema ao nosso nível que a gente pode colocar no dístico. Talvez isso pode começar a despertar. Chama a atenção, enquanto nas redes sociais os WhatsApps também estão a rolar. Então, mãos à obra, vamos trabalhar. Estamos a pedir ao governo que discute sobre a paz e segurança e as leis que estão lá, não é para pôr nas gavetas, são leis que devem ser difundidas para nós que somos da base e nós queremos que esse movimento seja um movimento das mulheres a nível da África até na América. L'expérience du Congo nous a montré que les femmes ont été les premières victimes des conflits armés. Elles ont souffert dans leur corps, elles ont souffert dans leur âme et elles continuent à souffrir même dans leur esprit. Tenemos una investigación que la realizamos durante 3 años con la participación de 1.200 mujeres testimoniantes y tenemos que cada una de estas mujeres sufrió mínimo entre 3 y 5 tipos de violencia. Nesse tempo de guerra, as mulheres sofriam. Que havia as mulheres que têm grávida, quando chegaram esses homens armados, pega aquela mulher, pega a faca, retira o bebê. Deixar a morte mãe, morte do bebê. Então queremos que esses irmãos não lutem com arma, lutem boca a boca. Todos, se quiser, discutam boca a boca do que arma destruir povos inocentes que não sabem de nada, que não comem nada, que não têm nada nas casas, é que estamos a acabar de morrer, deixando os donos dos conflitos. I would advise the women of Mozambique to join together in groups and teach itself not to be fearful. They have to fight for their rights. They have to go to the police if there is any rape and report it, not to be afraid. ¿Qué ha pasado con todo ese tema de la guerra y la defensa del cuerpo como primer territorio de paz? Las mujeres nos fuimos uniendo, fuimos haciendo redes solidarias de autoprotección, hacíamos actos públicos, movilizaciones, llamábamos a los estados, al gobierno, a decirles que tenemos derecho a vivir en espacios libres de miedos y de violencia. Salve pessoal, estou aqui nessa live para apresentar as minhas músicas para vocês, junto com o produtor da Balizer, que está fazendo ao vivo as mixagens, e na percussão o músico Guilherme Castilho fazendo a conexão com os ancestrais.
Chamejai o fogo do amor, chamejai o fogo do amor. Chamejai o fogo do amor, chamejai o fogo do amor. Chamejai o fogo do amor, chamejai o fogo do amor. Chamejai o fogo do amor, chamejai. Cortai e libertai o que não serve a luz divina. Cercai de sombra e trazendo só sabedoria. Chamejai o fogo do amor, chamejai o fogo do amor. Chamejai o fogo do amor, chamejai o fogo do amor. E só na fé eu me defendo do conflito. Bate aqui dentro, força de preta com índio. Chacriabá é de origem povo antigo e tá na luta combatente expressivo. Um pé na aldeia, um pé no mundo, assim eu sigo. Todo respeito à minha origem, eu acredito. Eu sou negrinha nessa selva e resisto. Fecha comigo e transforma esse ciclo. Vinde, 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 vinde. 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 Cortai e libertai o que não serve a luz divina. Cercai e dissolver trazendo só sabedoria. Chamejai o fogo do amor, chamejai o fogo do amor. Chamejai o fogo do amor, chamejai o fogo do amor. Chamejai o fogo do amor, chamejai o fogo do amor. Chamejai o fogo do amor, chamejai o fogo do amor. Chamejai o fogo do amor, chamejai o fogo do amor. Chamejai o fogo do amor, chamejai. E só na fé eu me defendo do conflito. Bate aqui dentro, força de preta com índio. Chacriabá é de origem povo antigo e tá na luta combatente e expressivo. Um pé na aldeia, um pé no mundo, assim eu sigo. Todo respeito à minha origem, eu acredito. Eu sou negrinha nessa selva e resisto. Fecha comigo e transforma esse ciclo. Cortai e libertai o que não serve a luz divina. Cercai e dissolver trazendo só sabedoria. Chamejai o fogo do amor, chamejai o fogo do amor. Chamejai o fogo do amor, chamejai o fogo do amor. Chamejai o fogo do amor pela liberdade. Chamejai o fogo do amor pela liberdade do povo preto. Chamejai o fogo do amor pela resistência. Chamejai. Chamejai o fogo do amor, chamejai o fogo do amor. Chamejai o fogo do amor, chamejai o fogo do amor. Chamejai o fogo do amor, chamejai o fogo do amor. Chamejai o fogo do amor, chamejai. Chamejai o fogo do amor, chamejai o fogo do amor. Chamejai o fogo do amor, chamejai o fogo do amor. Chamejai o fogo do amor, chamejai o fogo do amor. Chamejai o fogo do amor, chamejai.
Boa tarde a todas, todos e todes. Inicio a minha fala com a minha autodescrição. Meu nome é Débora Figueiredo, sou professora da UFSC, sou uma mulher branca, tenho cabelos grisalhos curtos e uso óculos. Hoje eu estou usando uma echarpe e brincos em tons verdes, estou na minha sala e atrás de mim há uma parede branca e um quadro branco. Fim da minha descrição. Com muita alegria que abrimos a conferência dessa tarde. Em meu nome, em nome da coordenação do Instituto de Estudos de Gênero da UFSC e do Seminário Internacional Fazendo Gênero 12, eu gostaria de dar boas-vindas a todos e agradecer pela presença nessa tarde e nessa conferência. Dou boas-vindas e também agradeço, em particular, a professora doutora Ângela Figueiredo, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que irá apresentar a sua conferência intitulada Feminismo Negro, Reflexões e Práticas Políticas. Finalmente, agradeço a professora doutora Joana Célia dos Passos, aqui da UFSC, que vai fazer a apresentação da conferencista. Então, sem mais, passo a palavra à professora Joana Célia e desejo uma excelente tarde e uma excelente conferência a todos. Muito obrigada. Obrigada, professora Débora. Eu sou a professora Joana, sou uma mulher negra, uso óculos em tons de bege claro, tenho cabelos em tranças, comprido, e estou usando um casaco em tons de marrom. Atrás de mim e ao lado eu tenho uma janela, então tem uma cortina branca e ao fundo uma parede branca. Bom, eu agradeço a oportunidade de apresentar aqui a professora Ângela Figueiredo, que é uma referência para nós que nos debruçamos sobre os estudos do feminismo negro e as relações raciais e estudos de gênero. Ângela é professora na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, tem atuado nas áreas de desigualdades raciais e de gênero, cultura negra, classe média negra, beleza negra, identidade negra, feminismo negro e emprego doméstico. Possui uma vasta produção acadêmica, onde tensiona e problematiza o epistemicídio, o racismo epistêmico, que se mantém e se materializa nas práticas acadêmicas. Quero também, nesse momento, a partir de Ângela, me solidarizar fraternalmente com a UFRB, pela passagem da professora Fran Demétrio, uma jovem professora, doutora, transexual, ativista, que no dia de ontem, acometida por sequelas da Covid, teve seu falecimento. Então, quero deixar aqui, Fran teria hoje um simpósio temático no Fazendo Gênero, deveria estar coordenando hoje, junto com 2 outras colegas e ativistas trans, um simpósio, e isso tem afetado e afetou enormemente emocionalmente as colegas que estariam com ela e certamente toda a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Professora Ângela, muito obrigada pelo aceite, seja bem-vinda, e dizer que a noite não adormece aos olhos das mulheres, há mais noite que sono, não é mesmo? É com você. Boa tarde a todos, todas e todes. Primeiro, eu gostaria de me descrever. Eu estou usando uma blusa preta, brincos grandes laranja, meu cabelo é grande crespo, eu uso óculos redondos e estou vestida com a saia que ninguém está vendo, linda, estampada. Atrás de mim, eu estou fazendo essa conferência na minha biblioteca, então atrás de mim tem meus livros e meu acervo bibliográfico. Fim da descrição. Bom,
eu gostaria de começar agradecendo ao convite, agradecer o convite às organizadoras do evento, especialmente a Miriam, a Joana e a Débora, que está aqui conosco, mas agradecer em nome delas a todas as pessoas do evento. Eu quero dizer da minha satisfação de estar aqui hoje. Desde que eu comecei para o Fazendo Gênero, sempre foi para mim um espaço, o Fazendo Gênero sempre foi um local importante, de reflexão, de encontro, de conexão com a diversidade, né? Eu lembro que quando eu cheguei a primeira vez, assim, que eu vi tantas mulheres reunidas, para mim foi uma coisa extremamente importante estar ali naquele momento. Eu gostaria também de dedicar minha fala de hoje às nossas atletas, né? A Rebeca Andrade e Raíssa Leal, pela coragem, pelo empenho, pela dedicação, por sobreviver no esporte num país que investe pouco, mas que as pessoas lutam bastante. Eu gostaria também de dedicar minha fala à Fran Demétrio, professora, como Joana falou, da universidade que eu coordeno, ou que eu participo, e dizer desejar à família, enfim, meus pêsames, e desejar a ela uma boa passagem. Eu me sinto honrada hoje com a responsabilidade de falar do feminismo negro nessa perspectiva de falar das reflexões teóricas, mas também das intervenções políticas, né? Então, pensar que o movimento feminista negro hoje é um movimento que tem crescido e diversificado bastante e tem se tornado, sem sombra de dúvida, um dos movimentos mais atuantes e importantes do Brasil de hoje. Eu quero lembrar que nossos passos vêm de longe, como dito muitas vezes por nós, então eu quero lembrar de Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Maria Carolina de Jesus, Antonieta, Neuza de Souza, Mãe Estela de Oxóssi, Macauta Valdina, tantas de nós que contribuíram para que chegássemos aqui hoje, né? E quero agradecer imensamente a meu apoio coletivo, a construção da minha reflexão coletiva, que está no coletivo Angela Davis, que é um grupo de pesquisa sobre gênero, raça e subalternidade. Somos muitas no coletivo, então essas minhas reflexões não surgem do nada, mas em diálogo com essa equipe de pesquisadores do coletivo. E também agradecer imensamente ao Fórum Marielle pelo aprendizado e pela luta política. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, porque parte do meu argumento está também ilustrado na configuração das imagens, né? Na configuração dessas imagens que têm se constituído hoje, a partir do uso da internet, como um espaço importante do ativismo negro, né? Eu quero articular minha reflexão de modo a dar conta de um movimento ou de uma ação política das mulheres que começa desde do pós-abolição, né, de 88, mesmo antes do pós-abolição, em 88, e dizer da ação dessas centenárias irmandades religiosas femininas negras, que foram responsáveis, no período, por uma atuação que seria hoje analisada como uma atuação política das mulheres, de compra de liberdade, de formação religiosa, de formação profissional e de contribuição, de uma maneira geral, para a liberdade do povo negro. Então, eu estou dizendo isso porque eu quero muito, muito, muito contribuir para que as pessoas jovens conheçam essa prática das irmandades como uma prática importante para nós, como uma prática que tem história. Então, a gente tem utilizado recentemente muito dos termos em inglês, aportuguesando eles, mas eu preciso dizer que a gente tem um termo que é irmandade, e que existem irmandades em diferentes regiões do país. Eu venho de Cachoeira, e Cachoeira tem muitas irmandades existentes, e a mais importante para nós, mulheres negras, é a Irmandade da Boa Morte, que pode ser considerada, do nosso ponto de vista, uma ação feminista negra.
certamente muitas pessoas perguntariam se é possível encarar uma ação no pós-abolição como feminista. Aqui eu me apoio na ideia e na perspectiva de Otto Curiel para pensar como as ações de mulheres negras, né, ou de mulheres racializadas, de tantas mulheres, contribuíram, ela diz, né, mesmo que eu saiba que a definição de feminismo começa a partir de um dado momento histórico, ela reivindica que é preciso alargar o conceito de feminismo para que caibam muitas das lutas históricas encabeçadas por mulheres negras. Eu quero agora compartilhar com vocês da minha tela. Não sei, já estou compartilhando, gente? Joana, estou compartilhando? Sim, Ângela. Sim. Então, eu quero também pensar junto com vocês aqui hoje da contribuição dos feminismos negros nos últimos momentos, nos últimos anos, né? Eu quero pensar junto com vocês como a reflexão proposta por Lélia Gonzalez desde um primeiro momento, nos anos 80, né, com racismo e sexismo na cultura brasileira, foi uma reflexão que colocou o debate ou a interpretação sobre gênero e raça como fundamentais para a reflexão da própria narrativa sobre o Brasil. Quer dizer, eu fui formada num contexto em que falávamos os pais fundadores, os três livros fundadores do Brasil, né? Caio Prado Júnior, Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda. Então, Lélia Gonzalez está também construindo uma narrativa contra-hegemônica dessa narrativa do Brasil. Então, isso quer dizer que o feminismo negro colocou, já desde o início, a pauta e a reflexão sobre o racismo e o sexismo como fundante e estruturante da sociedade brasileira. Eu começo essa minha lâmina inicial para mostrar as diferentes conexões, as diferentes usos de imagens, as diferentes ações existentes no feminismo negro, né? Eu quero também destacar, então minha fala ela vai na direção de refletir sobre o feminismo negro em várias dimensões. Eu quero abordar a dimensão histórica, a dimensão acadêmica, e a dimensão política, porque eu vejo o feminismo negro nessa abrangência de movimentos que conduzem, né, cada grupo, cada sujeito fazendo parte dessa coletividade. Então, essa tela inicial é uma tela que mostra a atuação política no ano passado do feminismo negro, com 3 movimentos muito importantes. Então, eu vou iniciar a minha fala, eu vou dar continuidade à minha fala, pensando, então, como a agenda do feminismo negro sempre foi, historicamente, uma agenda ampla, né? Aqui eu coloquei essa lâmina para demonstrar como a agenda do feminismo negro ele tem acesso aos negros da universidade, as 2 imagens que foram os assassinatos de 2 crianças, né? O Miguel e a Mirtz, o João, no Rio de Janeiro, e a terceira lâmina é uma mandata coletiva, que também vou discutir um pouco sobre isso, como nós temos feminilizado a linguagem. Então, a mandata coletiva se chama Pretas por Salvador. Então, o feminismo negro está nessa agenda muito, muito, muito ampla. Então, aqui, em consonância com outras pesquisadoras que também demonstraram, que também falaram, que também destacaram o crescimento dos feminismos, de um modo geral, eu quero particularmente destacar o crescimento do feminismo negro no Brasil, e o uso, digamos assim, e a pluralidade e a diversidade que caracteriza esse feminismo negro.
né? Então, a gente pode pensar desde as feministas interseccionais, feministas negras periféricas, feministas negras simplesmente, ativistas, militantes, como era a definição um pouco no passado, e a gente chega, digamos, às feministas interseccionais, às feministas negras lésbicas. Então, há uma pluralidade de identificação. O que a gente precisa aprofundar ainda um pouco mais é no sentido de entender se essas pluralidades elas indicam, não diria rupturas, mas agendas distintas no movimento feminista negro, ou em que medida essas diferentes identidades comungam ou convergem para uma plataforma comum, que essa é a minha hipótese, que é o combate ao racismo e ao sexismo, né? Mas em que medida a sexualidade pode entrar mais numa agenda, pode entrar menos em outra, então há uma pluralidade. Aqui eu tomo para pensar como uma das pautas também do feminismo negro tem sido historicamente, primeiro, na Constituição de 88, na busca por direito e cidadania. Foi um trabalho bastante longo para todas nós, pesquisadoras, ativistas, conseguir fazer ruir o mito da democracia racial. A gente sabe que é uma disputa de narrativa entre a democracia racial como mito, mas há também aquelas pessoas ou aqueles grupos que acreditam efetivamente na democracia racial. Então, um primeiro passo nosso, e digamos assim, eu não quero pensar no feminismo negro numa origem moderna, eu estou recuperando as Irmandades da Boa Morte, mas, por exemplo, Matilde Ribeiro coloca os anos 90, os anos 80, final dos anos 80, como um marco importante para o surgimento do feminismo negro em sua perspectiva mais moderna. Eu já trabalhei nessa perspectiva, mas hoje prefiro falar de continuidades históricas, porque há continuidade histórica na própria agenda do movimento feminista negro. Então, com essa lâmina vai falar de com racismo não haverá democracia, que é uma interrogação importante para questionar, inclusive, o próprio projeto de democracia, mas também, como a gente vai ver mais adiante, a partir da Marcha das Mulheres Negras, o próprio projeto civilizador. A gente vai voltar a isso um pouco mais para o final, mais adiante, né? Então, eu quero pensar juntos com vocês, a partir de agora, né? E no destaque dessa multiplicidade de ativismo, de feminismos negros, que é uma questão já destacada pela Heloísa Buarque de Holanda, na sua coleção, né, uma coleção com 3 volumes dos livros sobre feminismo, que ela destaca a importância do ativismo digital, né? Eu acho que tem questões aí que a gente precisa um pouco pensar, não só nessa definição de ondas, mas como as ondas que caracterizam o feminismo, e agora eu estou pensando o feminismo como um todo, ela não incorporou, que é uma crítica feita por Kia Caldwell, por Sandra Zeredo, eu já fiz a crítica, e tantas outras autoras já fizeram a crítica, como os estudos de feminismo e mulheres no Brasil não incorporaram a crítica feminista negra, né? E o que a gente percebe e identifica é que essa divisão em ondas acaba por incorporar a atuação das mulheres negras, que é histórica e centenária, apenas na 4ª onda. Então, eu acho que isso a gente precisa rever para que a gente não cometa os erros históricos de silenciamento da participação negra e a gente continue narrando a história em ondas como se a gente não tivesse tido a participação em outras ondas, né? Quando você pensa, tanto esse recuo histórico que eu estou propondo de resgatar a Irmandade da Boa Morte, mas também na própria Angela Davis, Patrícia Hill Collins, Lélia Gonzalez, que são autoras que estariam, teoricamente, na 2ª onda. Então, como é que a gente narra, sabendo da existência dessa contribuição feminina negra, e a gente não consegue fazer uma revisão histórica conceitual que traga a participação feminista negra nos seus primórdios, em diálogo, em tensão, em colaboração com o feminismo. Ou a gente vai continuar contando 2 histórias paralelas, né? Como se os feminismos não se relacionassem, e quando se relacionam é apenas para tensões e para sinalizar as tensões. Então, essa perspectiva e essa, digamos assim,
convite a uma releitura, vai estar em diálogo, em relação direta, também com o lançamento, eu acho, né, do livro Feminismo para os 99%. Esse livro, que é um livro muito importante, que é um livro manifesto, que traz contribuições, tanto indagação com relação aos sujeitos no sentido de multiplicidade do feminismo, mas traz também uma questão importante, que é de saber como é necessária a construção de uma agenda plural, e uma agenda que contemple tanto a diversidade dos grupos oprimidos, quanto também uma preocupação eminentemente com a natureza e uma crítica ferrenha ao capitalismo. Entretanto, esse livro também desconsidera a contribuição negra, a contribuição feminista negra. Quer dizer, o meu argumento é de que o nosso feminismo, ou o feminismo negro, sempre foi para os 99. E o nosso feminismo sempre foi para os 99 porque ele sempre trouxe consigo uma agenda plural, uma agenda em que o sujeito da ação política, nós, mulheres negras, não somos o sujeito beneficiado pela ação política. Então, nós, mulheres negras, atuamos em prol do acesso à água, à moradia, à educação, a luta contra o encarceramento dos homens, jovens negros, a violência policial. Então, isso quer dizer que a gente tem uma agenda tão ampla que o sujeito da ação política, o sujeito que é identificado como parte integrante dessa coletividade, não é o sujeito beneficiado por essa coletividade, né? Não é exclusivamente, quer dizer, a nossa agenda, então, nosso feminismo, nesse sentido, sempre foi para os 99. Então, é preciso recuperar os processos históricos e as diferenças nas narrativas, mesmo aquelas que se colocam de uma forma contra-hegemônica. Então, é preciso reconhecer e reparar esses erros históricos. Então, nessa perspectiva de pensar o racismo ou o feminismo, nosso feminismo para os 99%, eu também quero propor hoje uma revisão e um diálogo com Nancy Fraser, que eu vou trabalhar um pouquinho mais adiante, que é para pensar a questão da identidade, né? A identidade do sujeito da ação e a identidade do sujeito beneficiado pela ação. Então, eu quero propor uma ruptura entre a ideia corrente no Brasil, que hoje se fala de movimentos identitários. Então, eu quero opor o feminismo negro à ideia de um movimento identitário, porque eu considero que os movimentos identitários são aqueles que correlacionam a ação do sujeito com a demanda, com o benefício, com a política para. Então, antes de eu me antecipar muito, eu quero destacar aqui, né, alguns fatores que contribuíram para a nossa atuação política nos últimos anos. Obviamente, a morte de mais de 550 mil pessoas pelo Covid, os 14,8 milhões de desempregados, mas também o crescimento da extrema-direita, uma radicalização, digamos, e uma binarismo com relação a diferentes fatores, mas, sobretudo, racial, que tem explicitado e tem feito ruir aquela nossa histórica, a nosso tão propalado racismo cordial nas palavras do Sérgio Buarque, né? Então, as políticas antirracistas, que também foram reduzidas, esvaziadas do recurso, a função, e aí eu acho que a questão da identidade está aqui no exemplo do atual presidente da Fundação Palmares, quer dizer, a questão é apenas da identificação em termos de tonalidade de pele, ou a identidade racial é mais do que isso? Qual o papel da narrativa, do discurso que constitui os sujeitos que vão muito além da tonalidade da pele? Então, a gente tem aí uma pessoa negra ocupando um setor estratégico que tem feito total desmonte de nossas conquistas. Então, isso é para tensionar a ideia de identidade, que é uma coisa que, na medida do possível, a gente vai tentar discutir um pouco hoje.
Então, a gente tem também a manutenção das hierarquias raciais, das desigualdades estruturais no mercado de trabalho, o acesso à saúde e educação, o crescimento da violência policial, o aumento da violência contra a mulher, o crescimento da extrema-direita, como eu já disse. E eu estou definindo aqui como movimento identitário aquele movimento que foi liderado pela Sarah Whittaker, que era um movimento dos 300, que tinha efetivamente uma reivindicação, utilizava símbolo da Ku Klux Klan, enfim, era todo um movimento pautado numa supremacia branca. Então, aqui, o descaso com as vidas negras, o assassinato de Marielle, que é importante, a declaração de uma juíza que insiste em associar raça ao comportamento, então diz que a pessoa é criminosa porque tinha, evidentemente, era negro, e o acesso às redes digitais, que tem servido, inclusive, para a denúncia, sobretudo a violência policial, mas também a violência contra a mulher, né? E o fortalecimento desse movimento transnacional a partir do movimento Black Lives Matter. E aqui, por fim, eu incluí o assassinato de Kathleen Romeu, que foi também uma questão muito importante para todas nós, no sentido de uma competência. Então, esse é o cenário dessa articulação, digamos, política, que depois eu vou tentar procurar destacar mais adiante, mas também é o cenário, digamos assim, de uma articulação que tem a ver com diferentes setores. Esse eu comentei do social, do desemprego, da pandemia, mas também tem outros fatores históricos que estão relacionados à implementação das cotas, e vai ser determinante, porque a implementação das cotas ela vai permitir, tanto a nós, professores negros, como as alunas e alunos negros, ter uma demanda, que eu vou tentar explorar um pouco mais adiante, que é a relação entre o feminismo negro e a produção acadêmica. Então, como é que a gente, uma vez adentrando na universidade, a gente tem uma atitude de deslocar ou destituir um eurocentrismo na universidade, ou tentar, pelo menos, estabelecer algum tipo de tensão. E esse cenário, digamos assim, que é caracterizado como a quarta onda feminista, que nós temos definido, o Fórum Marielle, muitas mulheres negras têm definido como a maré feminista. Eu vi no trabalho da Sônia Álvares, que ela fala de um movimento tão vibrante de mulheres na América Latina, que era um tsunami, então quer dizer que a gente, de algum modo, está dialogando com isso, mas também a ideia de ondas para a gente tem a ver com a própria atividade, a ação das marisqueiras, né? As marisqueiras mulheres, o marisco, o tratado, o pescado, fundamental para o sustento da família. Então, eu mostro aqui, retomando, eu vou pular isso aqui, mas eu quero destacar aqui essa lâmina que eu coloquei para além da redistribuição do reconhecimento, porque eu quero, mais uma vez, reiterar essa relação entre o movimento de mulheres negras não sendo um movimento identitário. Quero trabalhar a noção de reconhecimento, e eu escrevi no texto Carta de uma Ex-Mulata para Judith Butler. Meu argumento é exatamente esse, né? É pensar na identidade como um processo, é pensar a identidade estrategicamente, como Stuart Hall e outros autores, Gatsby e outros autores pensam, mas é pensar a identidade como um meio e não um fim. Então, isso é interessante porque, na definição de quarta onda, uma das questões que é colocada é um deslocamento entre o sujeito social e o sujeito político. Quer dizer, há muitas demandas que passam necessariamente pelo reconhecimento, mas esse reconhecimento que tem a ver com o próprio reconhecimento como ser humano, com a humanidade. Então, de que forma, aí entra, obviamente, toda a literatura decolonial, né? Todo o debate proposto, o próprio resgate de Frantz Fanon para pensar a nossa humanidade. Então, Frantz Fanon é recuperado de uma forma muito importante para todas nós, mas para dizer que essa retomada do feminismo negro e essa ação do feminismo negro estabelece efetivamente uma noção de identidade, pelo menos movimentos feministas aos quais eu me refiro. Eu já mencionei essa pluralidade, é preciso mais pesquisa sobre o tema, mas assim, e que a identidade do sujeito está desvinculado, como eu disse anteriormente, das demandas políticas. Então, o que eu estou definindo como pautas identitárias? Pautas identitárias colocam o sujeito da ação no centro
Então, você pode ter pautas identitárias, eu já mostrei lá o movimento da Sara e os 300, mas também você tem outros movimentos em que o sujeito da ação é o sujeito beneficiário. Então, eu estou pensando as identidades, e aí, muitas vezes, eu também estou me opondo a uma certa noção de identidade que tem sido muito uma identidade naturalizada, ou identidade fixa, e não mais uma identidade pensada, como Neuza de Souza não propõe, né? O tornar-se. Obviamente que o tornar-se hoje, ele é muito diferente do tornar-se num contexto em que o racismo era velado, em que as políticas sociais e as demandas e os próprios movimentos sociais tinham uma luta ainda pelo reconhecimento do racismo na sociedade. Então, esse movimento identitário traz para a gente, esse movimento não identitário, como eu busquei demonstrar adiante, uma pauta bastante ampla, e muitas é um ponto de tensão com o movimento feminista de uma forma mais ampla, eurocentrado, hegemônico, como queira definir, assim como a ideia de patriarcado, né? A ideia de patriarcado que eu também quero procurar desenvolver um pouco mais adiante. Então, é importante destacar aqui que um dos grandes ícones do feminismo negro, que é a Angela Davis, tem como pauta agenda prioritária o desencarceramento dos homens negros, assim como todo o movimento feminista negro, né? A violência policial. Então, a ação do feminismo negro está pautada inicialmente na garantia da vida dos homens jovens negros. Então, como pensar nesse movimento se não destacarmos a pluralidade de agenda e essa sujeita feminina negra como central na articulação dessas diferentes pautas. Então, eu vejo, inclusive, o feminismo negro e a ação dos movimentos de mulheres negras, que eu estou tomando aqui muito como sinônimo, gente. Eu sei que há diferenças, mas eu estou tomando estrategicamente como sinônimo. Então, como uma vanguarda do movimento social, porque é capaz, historicamente foi capaz, de incorporar pautas que advêm de diferentes setores. Então, não é um movimento que teve suas pautas únicas e que hoje é forçado a fazer alianças. Não, é um movimento que a sua constituição já foi fundamentalmente traçado e relacionado com articulação de outras pautas. Então, esse desencarceramento e também aquilo que Angela Davis define como terrorismo de Estado, né? A violência policial, ela compara ao terrorismo de Estado, então é um terrorismo interno. E para falar dessas pautas, eu destaquei esse card, que é das ações contra Bolsonaro mais recente, Imagine a Cor, Adivinha a Cor, Fora Bolsonaro. Então, todas essas articulações que são marchas, né, que são... a Sônia Álvares diz que uma grande característica do movimento feminista na América Latina tem sido ai, meu Deus, esqueci o nome agora, não são marchas, ela chama de protestos. Então, e nós temos utilizado bastante as marchas. E para falar dessa marcha, eu quero falar da Marcha de Mulheres Negras, que ocorreu em novembro de 2015. Essa marcha histórica que levou não só como protesto, mas também um projeto político, um projeto que critica a própria noção do projeto ou da civilização brasileira. Então, a marcha diz, né, a carta diz, um projeto civilizatório, um projeto civilizador que deixou marginalizado grande parte da população brasileira, né? Uma grande maioria da população brasileira. Então, a Carta das Mulheres, e eu trouxe essas fotos, gente, que são todas fotos que estão disponíveis nas redes sociais, para dizer como as redes sociais têm sido utilizadas como elemento importante para todas nós. Então, a marcha denuncia o modo como o capitalismo explora, exclui e sobremprega a mão de obra da população negra, notadamente as mulheres negras, expõe a compreensão que racismo e sexismo atuando juntos perpetuam a violência ritual e a violência policial praticada pelo Estado. Então, e a negação do direito. Então, um conjunto de constatações que vai levar à falência desse projeto civilizatório. E a marcha propõe um novo pacto em defesa da vida, ação comunitária, a identidade, a política, a solidariedade, o bem viver. E, obviamente, nós temos a tensão que eu destaquei anteriormente
com essa consideração, essa identificação com o patriarcado branco, não ocorre o mesmo que ocorre no feminismo negro. Quer dizer, nós compreendemos que os homens negros são o outro do outro homem, né? É o outro do outro, para fazer uma correlação com a Grada Quilomba. Então, para dizer, o racismo, por um lado, interfere, impacta na vida dos homens negros também, mas a gente entende, diferente de outras perspectivas, como, por exemplo, o modelismo, que é necessário a indagação sobre a desigualdade de gênero. Eu acho isso e outras mulheres acham. Isso não quer dizer a ruptura de uma aliança com os homens negros, porque a gente entende que, como sujeito, o outro do outro, e como sujeito racializado, são alvo do racismo e da discriminação, e da forma com que o Estado não oferece segurança, a violência policial, tudo isso, mas uma educação mais igualitária em termos de gênero garantiria igualdade para uma educação que os direitos sejam assegurados e que as mulheres não sejam vistas como propriedade. Então, como pensar nisso? Então, a gente não considera que o patriarcado é a fonte da nossa... o patriarcado branco é a fonte da nossa opressão, mas o patriarcado negro... Pode Curiel pergunta, existe patriarcado negro? Se existe, como se configura? Então, eu acho que é a questão da violência racial sobre o outro do outro, que é o homem negro, marginaliza o homem negro, mas eu acho que a gente tem que, como agenda, digamos assim, de pesquisa para o futuro, a gente tem que refletir sobre isso. Que eu já falei, que é o Pacto Civilizatório. Antes dessa marcha, tivemos outra marcha, então a gente já tem o hábito de marchar. A marcha que questionava a abolição da escravidão, em 88, e depois a marcha Zumbi dos Palmares, em 95, e em 2005 a Marcha pela Cidadania. Então, a gente já vem de uma história de marchas, uma história de luta, uma história de ir para a rua e ocupar a rua, né? Que é uma questão para a gente hoje muito difícil de coincidir com o Fica em Casa. Aqui eu mostro a foto da Marcha do Empoderamento Crespo, que tem sido, do ponto de vista da luta política, estética negra, não como uma estética do espelho com o espelho, mas do espelho como refletindo, como nos disse Fanon, né? Uma imagem racializada de nós. Então, é um espelho que a gente olha e vê a falta, aquilo que nos falta. Então, a Marcha do Empoderamento, o Crespo, obviamente tem a estética como um aspecto importante, mas não se reduz a isso. A marcha não se reduz a isso. A marcha, o caminho de entrada é a estética, porque na configuração dos corpos negros, a estética foi algo sempre negado a gente, e o cabelo sempre um alvo de discriminação. Então, isso para falar, continua um pouco na arena da diversidade do feminismo negro. Então, a marcha é feminista, e a marcha quer incluir elementos importantes no centro do debate. Como, na verdade, associada à estética, tem toda uma questão de pensarmos... De pensarmos também as práticas políticas comunitárias negras. Então, mas a gente se encerra na estética, a gente se encerra a nossa ação na marcha? Não. Eu trago aqui a contribuição de Angela Davis para dizer que as lutas progressistas centradas no racismo, na repressão, na pobreza ou em outras questões estão fadadas ao fracasso se não tentarem desenvolver uma consciência sobre a insidiosa relação entre o individualismo e o capitalismo, ou individualismo capitalista. Então, como é que a gente vai dar conta dessa crítica, né, que é uma questão importante? Como a gente tem uma agenda tão ampla e uma insatisfação com um projeto civilizatório, com um capitalismo que marginaliza e explora a população negra, majoritariamente as mulheres negras, né? Só para lembrar do emprego doméstico e de todas as ações relativas ao emprego doméstico. O emprego doméstico é uma categoria de trabalho que as conquistas trabalhistas vieram muito recentes, e há sempre estratégias tomadas pelos empregadores de burlar as leis. Então, isso tem a ver com aquela questão inicial que eu tinha colocado, da importância dos sujeitos e dessa demanda do feminismo negro de que nós sejamos vistas como sujeitas. Então, para existir, o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas dá uma aula, né? Porque o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas
é um sindicato que você não tem recolhimento em folha, um sindicato, as trabalhadoras não têm um espaço de coletividade, então elas atuam dentro do espaço da casa, não tem um espaço da criação de uma e fortalecimento de uma consciência coletiva. Então, a atuação do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas é a prova cabal da exploração capitalista sobre as mulheres negras, por um lado, e da precariedade das relações de trabalho, que faz com que as mulheres sequer tenham espaço, tenham esse momento, né, só no domingo, sábado também é para o trabalho de ação coletiva. Eu fiz uma pesquisa sobre emprego doméstico junto com Joás Bernardino e outras pesquisadoras. A gente tem um trabalho interessante, que é em diálogo com o emprego doméstico, mas o emprego doméstico e a Creuza, assim como o Marinalva, são presidente do Sindicato Doméstico aqui de Salvador, são importantes para mostrar a questão central da marginalidade, não só da execução do trabalho, mas também da dificuldade desse espaço e desse reconhecimento com o sujeito. Então, se o direito é dado a partir do momento que eu me reconheço como sujeito, o Estado me reconhece como sujeito, no caso do emprego doméstico, a cobrança e a fiscalização feita pela própria empregada doméstica está fadada ao fracasso. Por quê? Porque a trabalhadora doméstica tem que, primeiramente, ser reconhecida como um sujeito, né? Tem que ser reconhecida como um sujeito político coletivo. Nisso, eu acho que o emprego doméstico pode dar uma grande aprendizado para nós. Bom, aqui esse card também é para falar das agendas atuais, né? E fazendo uma correlação com a frase de Angela Davis, quando a mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta. Aqui a gente tem uma faixa, quando a mulher negra se movimenta, ela derruba Bolsonaro. Então, toda uma perspectiva crítica ali presente, na crítica ao capitalismo, na crítica à violência, na crítica política, na demanda por uma democracia efetiva. Bom, aqui eu passo por uma lâmina para a gente pensar sobre as possibilidades, eu falei anteriormente, de múltiplas agendas, e de alianças, mas aí eu trago um card que é de Valdeci Nascimento. Valdeci é coordenadora do Odara, da Rede de Mulheres Brasileiras, Negras Brasileiras, e ela diz, todo o meu argumento é construído em cards, então, sobre as alianças e a incorporação de pautas antirracistas, ela diz, tenho dificuldade ainda em dizer que o movimento social não negro é antirracista. Eu acho que existe uma meta em ser antirracista, mas ainda está em processo. Então, ela indica uma atenção aí importante, né? Anteriormente eu tinha dito, da necessária e urgente incorporação da contribuição negra à narrativa oficial sobre os feminismos no Brasil e no mundo. Então, a necessidade de recontar a história e não contar a história paralela, a necessidade de transformar os nossos cursos e nossas bases teóricas e não colocar o feminismo negro como uma outra disciplina ou como uma disciplina dentro de uma disciplina que vai ter pouco espaço, mas incorporar e assumir como aliança acadêmica, política, intelectual, que vai ser preciso recontar a história. Então, a esse respeito, o Valdeci coloca uma desconfiança, mas não uma impossibilidade. Ela coloca como ela vê a pauta antirracista como uma pauta importante hoje também, isso é uma conquista importante dos movimentos negros, né, colocar o racismo como uma pauta importante. A gente sabe que, embora o conceito de racismo estrutural tenha gozado de uma popularidade imensa, ele não é completamente aceito, há dissensos, há discordâncias sobre isso, mas é um conceito potente no sentido de mostrar o racismo, e aí eu volto a Lélia Gonzalez para dizer que não só o racismo é estrutural, mas o sexismo é também estrutural, mas também chama atenção para que a gente, na ideia muito fixada de racismo estrutural, a gente esqueça também que os racismos são cometidos por sujeitos, né? Então, seria uma vigilância sobre a ênfase nas estruturas que podem retirar ou desencarnar o sujeito. Então, como fazer essa reflexão que, ao mesmo tempo que olhe para as estruturas e para as reproduções que existem nas estruturas racistas e sexistas, mas que também olhe para a ação dos sujeitos.
porque senão a gente vai cair na máxima de que o Brasil há racismo sem racistas. Então, acho que é só um convite para reflexão. Bom, essas também são ações dos feminismos negros, tem tido uma aliança entre os diferentes feminismos no levante feminista, e uma das ações aqui é uma ação do Odara sobre a violência contra a mulher. Então, há uma confluência aí da agenda da violência contra a mulher, uma agenda importante para todos os feminismos, tem crescido significativamente a violência contra a mulher e os feminicídios, então essa aliança é algo importantíssimo a ocorrer, e uma das formas que o ativismo negro encontrou foi foi feito um card pelo Odária, recentemente as imagens que circulou nas redes sociais de um DJ que é autor da música cantada pelos Barões da Pesadinha, e que, então, o esquema preferido é o título da música, e aí coloca a imagem dele, então, também uma estratégia importante politicamente, né, que é de dizer o nome, o sobrenome do agressor, porque, de um modo geral, as notícias sobre feminicídio dizem o nome da vítima, mas muito pouco sobre o agressor ou o assassino. Então, circulou nas redes sociais como uma ação efetiva e um excelente uso das redes sociais para denunciar, para cobrar o poder público e para dizer que ninguém vai nos silenciar. Aqui esse card é para estabelecer agora um corte assim, entre as etapas da minha fala. E aqui, Valdeci Nascimento, também um card que circulou, dizendo por uma epistemologia negra e feminista. Então, a gente entra agora, digamos assim, nessa outra abordagem que eu quero fazer, que é a abordagem acadêmica, que eu vou passar um pouco mais rápido. Então, há efetivamente uma incorporação da contribuição afro-americana, eu falei disso bastante, na conferência que eu fiz na Ampox, trazendo uma tradição de estudos comparativos Brasil e Estados Unidos durante muitos anos, né? Desde a fundação do Brasil, da fundação das ciências sociais no Brasil, ou até anterior a isso, os Estados Unidos sempre visto, Estados Unidos e África do Sul como exemplos extremos, mas que essas reflexões passando pelos anos 30, pelo Projeto Unesco, por Donald Pearson, por todos os autores americanos que vieram ao Brasil, mas de como esse olhar americano era construído por homens brancos. Então, eu explorei naquela conferência muitos meandros disso, e aqui eu quero destacar praticamente o que foi minha conclusão, que foi o modo como hoje essa comparação entre o Brasil e os Estados Unidos, essa interlocução, ela se dá muito a partir da leitura de afro-americanas, né? Então, como está se dando hoje a incorporação nas universidades, nas pesquisas, da contribuição das autoras americanas, trazendo como um marco importante a tradução do livro de Angela Davis, mas a gente sabe que a literatura afro-americana, feminista afro-americana, chegou aqui muito, muito antes. Luísa Bairros foi uma das autoras importantes a trazer a contribuição de Patrícia Hill Collins e publicou na revista Estudo Feminista o Pensamento Feminista Negro. Então, todas nós conhecemos, anterior ao livro de Patrícia Hill Collins, que também foi traduzido, a gente conheceu a interpretação de Luísa Bairros sobre isso, então sempre existiu. Angela Davis sempre foi importante para o movimento dos direitos humanos no mundo, então sempre foi um ícone para todas nós, mas dessa vez a gente tem Angela Davis nessa contribuição mais teórica. Eu lembro que em 2016 a revista CUT me entrevistou para saber, porque ia ser lançado o livro, e a revista CUT queria saber por que o feminismo, por que tinha poucas referências, poucas citações de Angela Davis nos trabalhos acadêmicos, e ela me achou exatamente através do coletivo Angela Davis. Então, essa incorporação de Angela Davis, tanto o questionamento sobre as diferenças de ser uma mulher negra e ser mulher branca, mas também a centralidade da escravidão em suas análises.
né? E o desenvolvimento do capitalismo e o acirramento dos binarismos de gênero, ou da dicotomia de gênero, ou nos papéis de gênero, como queira definir. Então, toda uma contribuição de Angela Davis no abolicionismo, no A Liberdade e a Luta Constantes, mas também de Patrícia Hill Collins sobre o pensamento feminista negro. Aqui eu trago também. Isso é para dizer como os conceitos têm trabalhado. Obviamente, Patrícia Hill Collins tem tido uma importância entre nós, o livro Pensamento Feminista Negro, mas também por um outro conceito, que é o conceito de outside within, e também pelas questões ligadas ao ponto de vista negro na produção do conhecimento, né? Ou ponto de vista afrocentrado, como eu prefiro chamar. Então, sobre a questão do ponto de vista de quem escreve, ou sobre a experiência de escreve e sobre a importância da experiência de quem escreve, a gente teve uma excelente conferência da maravilhosa Conceição Evaristo. Então, eu acho que a gente não precisa explorar muito isso aqui, porque quem não assistiu, vá até o YouTube, que vale a pena, é muito boa as reflexões propostas por Conceição Evaristo. E, claro, o conceito de interseccionalidade como um conceito importante, mas também como essa popularidade dos conceitos da perspectiva negra decolonial, porque tem ocorrido um pluralismo nesse sentido, né? O resgate das nossas próprias autoras, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Carolina Maria de Jesus, Neuza de Souza, tantas outras autoras, ela vem também nessa perspectiva de recuperação, nesse combate ao eurocentrismo e masculinização das universidades, mas ela também, eu acho que a gente vive hoje um paradoxo. Por um lado, nós gozamos de uma popularidade nunca antes existente na análise, na perspectiva teórica feminista negra, mas nós continuamos marginais do ponto de vista do aporte financeiro aos grupos, do apoio às universidades. Então, há uma popularidade dos conceitos num momento político muito difícil de retrocesso e perda de direito, mas também a gente tem retirada das fundações internacionais que foram importantíssimas para a construção de campos acadêmicos e políticos. E no caso da interseccionalidade, a gente sabe que é um conceito analítico, é um conceito metodológico e tem sido um conceito político. E quando a gente pensa sobre o feminismo negro interseccional, a gente está dizendo também que tem sido útil para a identificação dos sujeitos. Como eu disse anteriormente, eu acho que nós, fazendo uma crítica à nossa atuação, acho que é preciso refletir um pouco sobre o conceito de identidade que a gente está usando, para a gente não cair nas armadilhas da identidade, no sentido de tornar as identidades fixas e imutáveis. Eu acho que o conceito de identidade, para mim, ele é útil, ele é operacional como um meio para obtenção de fim. É preciso marcar a diferença, e a diferença que nos construiu historicamente como desiguais. E recuperar, obviamente, cultura, religiosidade, tudo que nos faz sentir diferente para que tenhamos direitos iguais. Então, acho que é preciso... Eu fui formada num debate sobre identidade muito intenso, porque na época de minha formação, a nosso livro de cabeceira era a Neuza de Souza, era Tornar-se Negro. Não nascíamos negros, né? Que é bom que essa geração já nasce negro, não só com os nomes que remetem aos nomes africanos, mas também de um processo que aí tem a ver com a estética, que é de não embranquecer primeiro para depois enegrecer. Então, a gente tem uma geração aí que está sendo menos colonizada, menos colonial do ponto de vista do discurso, da identidade, da estética, mas mesmo assim, eu acho que há de se ter um cuidado com o conceito de identidade que nós estamos operando, para que não caia nas armadilhas de tornar... naturalizar demasiadamente, tornar uma coisa fixa, rígida, porque a gente sabe que, da perspectiva da interseccionalidade, você tem uma multiplicidade aí de possibilidade da constituição dos próprios sujeitos. Da produção acadêmica também a gente traz uma importante contribuição de Lélia Gonzalez, que é racismo e sexismo, mas trazendo o lixo vai falar. Então, toda uma incorporação de uma linguagem, de uma geração acadêmica que torna o tema e o cotidiano como algo importante para a pesquisa. Então, a gente tem uma geração de pesquisadores que não estão necessariamente preocupados apenas com reflexão teórica, mas estão preocupados em refletir para contribuir, para transformar.
isso não diminui em hipótese nenhuma a pesquisa, muito pelo contrário, mostra que é uma geração que está se formando em consonância ou em diálogo com aquilo que Guerreiro Ramos chamou, né, de uma sociologia brasileira, de uma teoria brasileira, em oposição à ideia do que ele chamava de uma teoria enlatada. Então, é preciso que as ciências sociais, que as ciências humanas, que a ciência, que o feminismo produza respostas num contexto específico, né, para os nossos contextos. Então, muito desses estudantes têm reivindicado também isso. Bom, aqui a contribuição crítica de Sueli Carneiro, que também tem sido bastante incorporada pela essa produção feminista negra. A gente sabe que a noção de biopoder e epistemicídio, biopoder de Michel Foucault, epistemicídio de Boaventura Souza Santos, mas a gente reconhece a importância de Sueli Carneiro a colocar e a enfatizar o dispositivo da racialidade nos dois conceitos. Então, inclusive, antecipando, em certa medida, ela não denominou de necropolítica, mas a análise de Sueli Carneiro leva muito tem muita proximidade com o conceito de necropolítica, que se tornou também popular, que é o conceito de Achille Mbembe. Então, Sueli Carneiro, naquele clássico artigo, convida para enegrecer o feminismo e feminilizar o movimento negro, e aqui a gente tem um movimento agora que quer enegrecer a universidade, enegrecer o referencial teórico, então, deslocar de um referencial teórico eurocentrado, então, enegrecer o referencial teórico, enegrecer a bibliografia e negritar a referência bibliográfica. Isso eu acho que é um movimento, são iniciativas importantes, porque a gente tem já a experiência das revistas feministas, que colocou o nome das autoras antes do sobrenome, entendendo que o sobrenome apenas masculinizava as autoras. Então, do mesmo, queremos proceder de maneira análoga e queremos, então, negritar o sobrenome. Desse modo, Sueli Carneiro estaria em negrito. Também estamos num movimento de feminilização da linguagem. Isso é muito interessante porque a linguagem também é resultado de uma forma de ver o mundo e de mecanismos de dominação. Então, numa perspectiva feministas plurais, a gente tem falado de sujeita. Eu lembro que a primeira vez que eu vi a palavra sujeito, eu falei, mas não está certo. Depois de pouco tempo, eu falei, está certíssimo. Quer dizer, também é preciso esse apoio nesse embate da transformação da linguagem, porque a linguagem é o modo como a gente representa o mundo. Então, se eu tenho uma perspectiva que eu quero transformar o modo como a sociedade me vê, eu tenho que trabalhar também os conceitos. E para lembrar o de Lorde, né, as ferramentas do Senhor nunca derrubará a sua casa. Então, é preciso construir novas ferramentas e a linguagem é, sem dúvida, um campo de batalha dessa nova geração feminista. Então, isso tudo vai levar para a inexistência de uma ideia de uma ciência neutra, uma ciência apenas reflexiva. É uma ciência, não estamos fazendo pesquisação, mas a gente está querendo refletir para a transformação social. Nesse arcabouço teórico, a juventude feminista negra tem incorporado a contribuição africana, e aí eu quero dar dois destaques para Oyeronke e Grada Quilomba, que tem sido, digamos, Oyeronke foi traduzida recentemente, também teve uma excelente conferência recentemente, tudo isso para contribuir para uma reflexão que traz não só a contribuição negra, mas assim, de que modo podemos pensar a diferença? Quer dizer, o que Oyeronke nos diz, né? Como pensar sobre o gênero, se na minha língua iorubá não tem essa linguagem para a diferença do modo que existe no Ocidente. Então, tudo isso tem inspirado também produções que olham a nossa diferença, que olham a nossa produção não apenas para resgatar o que existe, o que existiu, mas para construir novas reflexões, para construir novos olhares, para construir novos embates políticos e acadêmicos. Então, eu fiz essa lâmina para dizer e recuperar o que eu disse anteriormente, que o feminismo negro sempre foi para os 99, e essa imagem é a imagem
da Irmandade da Boa Morte, que é a Irmandade Negra Centenária, que eu já falei anteriormente, e da sua importância histórica com relação à emancipação, em consonância com o feminismo e a perspectiva dos movimentos de mulheres negras, é para a emancipação das mulheres e dos homens negros. Então, em sua raiz, o feminismo negro sempre trouxe a questão, porque, claro, frente ao racismo, a emancipação, para a emancipação efetiva, era necessário a liberdade e a emancipação de todos. Então, eu passo agora para um terceiro momento, não sei se eu já falei 1 hora. Ainda não. Faltam poucos minutos. Tá. Então, eu vou passar muito rapidamente pela dimensão política, né? Eu passei pela dimensão do movimento, as histórias, pela dimensão intelectual, acadêmica, e agora a dimensão política, repetindo, entendendo que o feminismo negro é esse conjunto. Então, não estou dissociando uma coisa da outra, estou pensando em diferentes frentes de trabalho, uma perspectiva analítica que vai da política à produção acadêmica, passando, obviamente, pelo centro, que é o movimento de mulheres. Então, as sementes de Marielle, então, tomando aqui a importância e o significado do assassinato de Marielle, que em conjunto, então, temos alguns marcadores importantes. O Cristiano Rodrigues coloca a gestão do PT como importante para uma atuação de mulheres negras em órgãos públicos, né? Depois, eu coloco a Marcha das Mulheres como um destaque importante de demanda, de reconhecimento de que a política é um espaço importante, determinante, e que precisamos ocupar esse espaço. E o assassinato de Marielle como uma espécie de um elemento que une todos esses aspectos pré-existentes e que coloca a ênfase no assassinato de uma mulher negra, atuante, ativista, vereadora, e que tinha como mensagem um desestímulo às mulheres negras com agendas semelhantes na política. Então, as sementes de Marielle, ou Marielle Presente, vai dizer desse movimento, como disse Vilma Reis, que é um movimento que nós levantamos em resposta à política muito bem construída para a nossa máxima de que nosso espaço vem de longe. Então, esse movimento que tem uma sofisticação teórica e que transmitimos e percorremos todas as dificuldades enfrentadas e os desafios. Então, as sementes de Marielle também está em Vilma Reis no movimento Agora é Ela, que foi um movimento importante em Salvador. Vilma Reis foi pré-candidata à prefeitura de Salvador, e foi uma mobilização, quem pôde participar foi muito linda. E para dizer, mais uma vez, do questionamento da participação política, a Marlise Matos tem estudado bastante sobre isso, Ana Cláudia Pacheco também, eu não sou uma especialista no tema, mas tenho atuado no fronte, digamos assim, pensando a partir do Fórum Marielle em articulações possíveis. Mais uma vez, um questionamento sobre a desigualdade e a democracia, e eu vou, então, o reconhecimento, digamos, do baixo percentual de mulheres negras na política, mulheres negras, esses dados aqui são muito interessantes, que mostram, são dados que me foram cedidos pela Marlise Matos, mostram efetivamente a desproporção ou a pequena proporção de mulheres negras na política, e isso vem com uma resposta importante do Fórum Marielles, mas do movimento Mulheres Negras Decidem, da Rede Nacional Feminista, das ações antiproibicionistas, das blogueiras negras, de um conjunto de movimentos, de fórum, de redes, de articulações que utilizaram o ano passado as redes sociais para fazer política através das redes, né? Então, como essa articulação, obviamente, das mulheres negras, eu não terei tempo aqui, e também não era meu propósito, falar dos mandatos ou das mandatas, como a gente tem feminizado a linguagem, coletivos ou coletivas, mas essa tem sido uma articulação importante das mulheres trans e das mulheres negras, né? Essa articulação das mulheres articulando a política para destituir, digamos, esse lugar do homem branco, heteropatriarcal na política.
E é também um espaço, então, para pensar a relação entre sujeito social e sujeito político, né? Uma política que tem reivindicado e atrelado uma necessária ação, tanto de mulheres negras na política, mas também do voto negro, né? Da importância de votar, nós, mulheres negras, votarmos mulheres negras. Então, isso quer dizer que há um leque bastante amplo de ação feminista que não caberia... embora eu coloquei minha fala no singular, mas deveria ser feminismos negros, ou feminismo negros, mas atuando conjuntamente. Eu acho que a singularidade, colocar no singular foi um pouco para dizer isso, que independente da pluralidade de ações, a gente tem uma marca, uma identidade, uma ação contra o racismo e o sexismo, um capitalismo que nos dá um elemento importante, a violência policial, que nos dá uma pauta comum, independente das prioridades internas. Então, eu termino... aqui os mandatos coletivos, e não há nada sobre nós sem nós, para dizer da importância de que nós possamos assumir as nossas representações, agendas, pautas políticas em benefício de todas, de todos nós. Então, todo um movimento interessante de card, de propagandas, e de apelos, e de lives, e de mobilizações políticas durante o ano passado da pandemia. Nosso tempo é agora, reflete muito essa ideia, né? Uma desobediência política, uma desobediência ao capitalismo, desobediência ao racismo, desobediência ao heteropatriarcado e à heteronormatividade branca na política. Eu acho que é um conjunto de... Aí tem uma proposição muito interessante da ação política e conectado com a Marcha das Mulheres sobre declarar a falência do projeto civilizatório. Bom, eu termino minha fala com esse card, que é um card que para mim foi muito significativo, elaborado, obviamente, no contexto da pandemia, mas para falar dessa luta, desse embate que está nas redes, que está na linguagem, que está na construção de sujeitos e sujeitas negras no contexto social e político brasileiro. Então, na hora de votar, não esqueça a máscara, o título, o RG, a caneta e que você é preta. Acho que essa é a mensagem direta que essa geração, que essa mobilização política quer dar à sociedade. Muito obrigada. Muito obrigada, Ângela, pela excelente palestra. Aprendemos muito aqui com a sua fala, e eu anotei aqui alguns comentários que apareceram no chat para passar para você, e quem sabe você pode expandir um pouco mais, porque a gente tem tempo, tá? O teu tempo foi super legal, obrigada. Muitos elogios para a tua fala, principalmente sobre a questão da recuperação histórica das contribuições do feminismo negro, e também sobre a questão da feminilização da linguagem. Essa questão, eu sou linguista, sou analista de discurso, então achei essa parte particularmente interessante, né? E até complemento um pouco a sua fala, e te peço da importância dessa feminilização, uma vez que a linguagem não é só forma de representar, mas também forma de compreender mesmo, de significar. Então, nesse sentido, ela não só representa, como ela também constrói, né? Então, esses esforços pela feminilização da linguagem, pela criação de linguagem inclusiva, que tem sido muito debatida no Brasil e no mundo no momento, né, são lutas políticas da maior importância e não mero preciosismo verbal ou coisas vazias. Achei muito interessante, né? E um comentário aqui da Lídia Poças, proposta relevante e necessária para rompermos os guetos identitários e ampliarmos as discussões para outros espaços feministas. Tá? E eu também deixo uma provocação para você, que é algo que eu tenho ouvido de outras pesquisadoras negras,
seria o tensionamento do próprio termo feminismo ou feminista para se referir às suas lutas, às suas coletivas, etc. Então, deixo essas provocações para você, se você quiser comentar sobre elas. Eu tentei construir um texto, eu construí um texto, mas eu nunca consigo ter a disciplina de ler o texto. Realmente, não sei o que acontece comigo, eu escrevo e não leio. Então, para essa pergunta que você fez sobre os feminismos, eu gosto da resposta de Patrícia Hill Collins, que eu coloquei no texto. Eu disse assim, em consonância com Patrícia Hill Collins, no texto publicado no Cadernos Pagu em 2017, ela diz: usar o termo feminismo negro desestabiliza o racismo inerente ao apresentar o feminismo como ideologia ou movimento político somente para brancos. Inserir um adjetivo negro desafia a brancura presumida do feminismo e interrompe o falso universal deste termo para mulheres brancas e negras, uma vez que muitas mulheres brancas pensam que as mulheres negras não têm consciência feminista. O termo feminista negra destaca as contradições subjacentes à brancura presumida do feminismo e serve para lembrar as mulheres brancas que elas não são nem as únicas, nem a norma feminista. O termo feminismo negro também faz com que as mulheres afro-americanas, aí é uma coisa mais... concluindo. Então, para lembrar as mulheres brancas que elas não são nem as únicas, nem a norma feminista. Então, em consonância com a autora, eu acho que é preciso, embora a Otto Curiel também tenha críticas ao feminismo, quando ela propõe ampliar o conceito para que caiba outras experiências, ela está dizendo, sim, é preciso trazer experiências históricas que foram esquecidas. Daí eu considerar tão relevante, Débora, essa reconstrução da história do feminismo, necessariamente incluir, ou a gente vai continuar contando uma história separada, ou essa reconstrução das fases do feminino incluir a contribuição negra. Porque a minha questão é, como é que a gente já sabe que durante a segunda onda tinha feministas negras? Como é que a gente já sabe que a contribuição feminista negra foi importante, a crítica feminista negra foi e é importante? Por que a gente não consegue incorporar isso e reconstruir uma narrativa histórica? Por que a gente faz de conta que não está ouvindo isso e continua com divisões e etapas que não inclui e não se propõe sequer a incluir? Então, produzindo invisibilidades históricas. Então, eu acho que é preciso esse esforço para assumir esse lugar de dizer, não, se o erro foi cometido, se a invisibilidade foi praticada, é preciso, então, a gente reconstruir essa história e narrar uma história mais efetiva, mais verdadeira. Você está sem som. Não rejeitando o termo, mas sim ampliando e trazendo essa perspectiva histórica tão importante, porque, senão, como você falou, fica parecendo que são movimentos distintos, enquanto que, na verdade, os movimentos feministas, historicamente, dependem grandemente da contribuição das mulheres negras. E essa história não foi contada para nós. Então, acho a sua proposta, a proposta dessa linha, extremamente importante politicamente para trazer realmente a presença dessas feministas, de feministas negras, de mulheres negras, desde a primeira onda, inclusive. Desde as históricas, lá no final do século XIX. Antes das ondas. De todas as ondas, né? De todas as marés, de todos os tsunamis. Quer dizer, quando eu penso e reflito sobre o manifesto do Feminismo para os 99, e que eu não vejo a incorporação da crítica negra, assim, e do reconhecimento dessa agenda que hoje tem sido demandada pelo feminismo, né? A preocupação com a natureza, então, o feminismo negro e as religiões de matrizes africanas, assim como as comunidades tradicionais, sempre tiveram uma concepção e uma relação diferenciada com a natureza. Então, não reconhecer nossa experiência, ao mesmo tempo que reivindica um conceito de experiência, é anular a nossa experiência e as nossas vivências. Então, há uma tensão aí que precisa ser explicitada. Há uma tensão que não está só... Obviamente está no racismo, obviamente está a função, o papel e a importância da raça, mas tem um desdobramento grande nisso. Então,
como o nosso feminismo sempre teve essa agenda para a maioria. É preciso reconhecer isso. Preciso contar a história de que o feminismo negro é um feminismo de agenda ampla. Ampla. Essa parte da sua fala foi a que mais me impactou. Eu te agradeço imensamente, Ângela, por trazer essa reflexão dessa agenda que já era dos 99% desde sempre. Desde sempre foi para 99%. Exatamente. E trazer, que eu achei muito importante, agora você falando, quando a gente fala do ponto de vista de esquerda, ou até de pessoas progressistas, né, de outros mundos possíveis, de experiências anticapitalistas ou contracapitalistas, as comunidades negras já têm essas experiências para mostrar. E a gente não está vendo, essas experiências já estão aí. Então, eu acho que o Fazendo Gênero é um espaço importante para propor reflexões que sinalize para cegueiras históricas. Então, a gente está fazendo crítica de diferentes perspectivas, né? Sexualidade, ao capitalismo, às desigualdades de gênero. Então, a gente precisa se disponibilizar a refletir sobre isso, né? A Sônia Guajajara fez uma excelente conferência, né? Mostrando como as comunidades indígenas têm uma relação diferenciada com a natureza. E por que a gente não incorpora, não traz para a reflexão e não conta essas narrativas já existentes? O que é que a Sônia disse? Quando a gente diz que um novo mundo é possível, a gente já viveu esse mundo, ela diz, né? Então, não é um mundo imaginário, não é um mundo que vai ter... Não, a gente já viveu, a gente deixou de viver. Então, eu acho que, a partir desse espaço que eu Fazendo Gênero, que propõe essa reflexão importante, né? É um congresso internacional. Eu lembro que o presencial eu fiquei louca com tanta gente, com tanta coisa acontecendo. Então, nós temos que propor... formas de comunicação e diálogos mais efetivos. Não adianta continuar tratando, incorporando e pensando, né? Estou falando em geral, o feminismo negro como uma coisa que está ali, que aparece ali. Não, vamos recontar a história, gente. Vamos pensar nessas sociedades anticapitalistas, essas sociedades que tenham outra relação com a natureza. Vamos recuperar o que a gente já teve, que está nas populações afro e indígenas. Vamos recuperar a tradição de luta política, vamos recuperar a ação coletiva. E aí, minha resposta, e eu busquei dar bastante ênfase na minha fala, a questão de que a ideia de movimento identitário tem sido utilizado meio como uma categoria acusativa, né? Isso, exatamente. É uma categoria acusativa. Então, é movimento identitário. É movimento identitário. Não. Eu acho que tem uma necessária desvinculação e conceituação que impossibilita que o movimento feminista negro seja um movimento identitário, ao mesmo tempo que é preciso definir o que é movimento identitário. Porque também tem um nível aí que a gente parece que dialoga, mas ninguém sabe exatamente o que é que o outro está falando. Então, como a gente não sabe o que o outro está falando, eu defino o que eu considero como movimento identitário. Acho que a questão do sujeito é central para pensar as pautas. E para destacar, mais uma vez, que o nosso feminismo sempre foi para os 99. O feminismo negro sempre foi para os 99. E num momento assim de tanta desesperança, tanto desejo da gente olhar experiências que possam nos esperançar, como você falou, a gente já tem em comunidades negras e comunidades indígenas, só que essas experiências, claro, elas são historicamente, intencionalmente silenciadas e escondidas para que a gente não possa ver essas outras possibilidades de ser e estar no mundo. Tá? Então, quando a gente vê, o que a gente faz? Esse é o desafio. O que a gente, quando a gente vê, o que a gente faz? Quando a gente conhece, o que a gente faz? Manter o silenciamento não é uma estratégia. Não é a saída. Não é a saída. Então, é preciso reconhecer, incorporar, acrescentar, alargar nossas próprias narrativas e nossa própria história. Muito bom. Eu não sei se a Joana Célia gostaria de fazer algum comentário. Eu estou aqui maravilhada também com a conferência da Ângela, que a gente sabe da potência que é, e de a cada artigo, a cada vez que a gente a ouve,
percebemos o quanto aprendemos e os avanços que ela traz também nas suas análises. Ângela, eu tenho pleno acordo com você que o feminismo negro sempre pensou para os 99. E eu diria também que o movimento negro, de modo geral, ele é muito mais de classe do que identitário, exatamente porque pensa para os 99, porque age educando a sociedade, como bem diz a Nilma, não é? O movimento negro é educador, propondo e democratizando os espaços para a sociedade brasileira como um todo. Um grande exemplo para isso é pensar as ações afirmativas nas universidades. Quando nós discutimos lá no início, final dos anos 90, meio dos anos 90, as ações afirmativas nas universidades públicas brasileiras, nós tratamos de pensar coisas que, inclusive, quando nós vamos olhar os congressos do movimento sindical de docentes universitários, nós vamos ter a não aprovação no Congresso dos docentes das ações afirmativas, né? Nós vamos ter, esse é um histórico importante de dizer, mesmo os nossos sindicatos, sendo de esquerda, eram contrários às ações afirmativas. E aí nós conseguimos as ações afirmativas pela autonomia universitária, né? Na maioria do Brasil foi por autonomia universitária, somente em 2012 a gente vai por lei nacional, e quando a gente consegue pela autonomia universitária, nós conseguimos fazer com que a escola pública tenha ações afirmativas na universidade. Conseguimos levar outros sujeitos para dentro do campo das ações afirmativas, que não exclusivamente a população negra. E o que a gente recebe em 2012? A gente deixa de ser cota racial para ser uma subcota de uma política que prioriza a dimensão de classe, como se a dimensão, o racismo, não atravessasse, não é? A composição da sociedade brasileira no seu todo. Tá? Então, acho que a gente tem aí elementos suficientes, e você nos mostra muito bem no histórico que você nos apresenta. Né? É muito comum a gente também ter a ideia de ninguém solta a mão de ninguém, não é? Quem é que não solta a mão de ninguém? De onde que vem isso? Né? Isso não nasce nos últimos 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos. Né? Isso é uma história muito antiga, de como as mulheres se articularam para cuidar dos seus, desde o período lá na senzala, desde as primeiras articulações. E veja que é tão comum isso, que ainda hoje as pessoas se espantam quando a gente diz que a mulher negra sempre esteve na vida do trabalho público. Nós não precisamos exigir a nossa ida para o trabalho, porque nós sempre fomos do trabalho no espaço público, não é? Essa era uma pauta das mulheres brancas. Então, eu fico cada vez mais maravilhada com as questões que você tão bem nos traz e o quanto você representa toda uma geração de mulheres negras que se miram em você, as meninas, a juventude, que vem se mirando cada vez mais naquilo que você aponta para que a gente possa construir uma sociedade mais igualitária e, de fato, democrática, porque com racismo não há democracia. Muito obrigada, querida.